Imagine acordar numa estrada deserta, sem saber como foi parar ali. Imagine descobrir que, enquanto você dormia fora de casa, um motor de avião caiu exatamente sobre o seu quarto. E imagine ouvir de uma figura grotesca, vestida como um coelho gigante, que o mundo vai acabar em 28 dias. Essa é a premissa de Donnie Darko, dirigido por Richard Kelly e estrelado por Jake Gyllenhaal. Mas essa não é apenas uma história sobre viagem no tempo. É uma história sobre destino, sobre livre-arbítrio, sobre sofrimento adolescente e, acima de tudo, sobre sacrifício. Hoje vamos mergulhar profundamente na narrativa, nos símbolos e nas camadas filosóficas desse filme que se transformou em cult e que continua sendo debatido mais de 2 décadas depois de seu lançamento. Respire fundo, porque essa história não é simples. O Despertar. O filme se passa em outubro de 1988, numa típica cidade suburbana americana. Donnie é um adolescente brilhante, mas emocionalmente instável. Ele faz terapia, toma medicação e já teve episódios de violência. Logo na primeira cena, ele acorda numa estrada montanhosa. Ele ri, uma risada estranha, quase como se soubesse algo que nós ainda não sabemos. Naquela mesma noite, uma voz o chama para fora de casa. Ele segue essa voz e encontra Frank, um homem com uma fantasia de coelho gigante, metálica, perturbadora. Frank anuncia: o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Enquanto Donnie está fora, um motor de avião cai exatamente sobre o seu quarto. Ele deveria estar morto, mas não está. E é aqui que a lógica comum começa a falhar. Loucura ou destino? Frank não é apenas uma aparição. Ele dá instruções, ele conduz, ele manipula eventos. E isso nos leva à primeira grande questão filosófica do filme. Donnie está enlouquecendo ou está sendo escolhido? O filme nunca oferece uma resposta definitiva. E essa ambiguidade é essencial. Se tudo for um delírio, estamos diante do retrato trágico de um jovem esquizofrênico. Se for real, estamos diante de uma missão cósmica. Mas talvez a pergunta correta não seja é real ou não. Talvez a pergunta seja: qual é o significado da experiência para Donnie? Independentemente de ser sobrenatural ou psicológica, ela o transforma. A crítica à superficialidade. Enquanto a trama de ficção científica avança, o filme constrói uma crítica poderosa à sociedade americana dos anos 80. Na escola, alunos são ensinados a dividir o mundo entre amor e medo. Tudo deve caber nessa dualidade simplista. O palestrante motivacional Jim Cunningham, interpretado por Patrick Swayze, representa essa moralidade artificial. Ele fala sobre pureza, valores familiares, otimismo. Mas quando Donnie incendeia sua casa, seguindo instruções de Frank, descobre-se que Cunningham escondia pornografia infantil. A mensagem é clara: o verdadeiro mal muitas vezes veste o figurino da virtude. E Donnie enxerga isso. Ele não suporta a hipocrisia. Sua revolta não é gratuita. Ela é lúcida. 4. A filosofia do tempo. Um dos elementos centrais da história surge com o livro The Philosophy of Time Travel, escrito por Roberta Sparrow, conhecida como Vovó Morte. O livro fala sobre universo primário, universo tangente, artefato, receptor vivo. A ideia é que o motor de avião cria um universo alternativo instável, o universo tangente. Donnie seria o receptor vivo, escolhido para corrigir essa anomalia e devolver o artefato ao universo original. Mas aqui está o ponto filosófico. Mesmo que exista uma estrutura cósmica explicando tudo, Donnie ainda precisa escolher. O destino pode apontar o caminho, mas o ato final é voluntário. E é nessa tensão que o filme se aprofunda. Destino versus livre-arbítrio. Em determinado momento, Donnie começa a enxergar algo extraordinário. Espécies de tubos líquidos saindo do peito das pessoas, indicando seus movimentos futuros. Ele vê o destino materializado.
Isso nos leva a uma questão antiga, debatida desde os estoicos até filósofos modernos. Se o futuro já está traçado, existe liberdade? O filósofo existencialista argumentaria que sim, porque a liberdade não está em mudar o destino, mas em escolher como respondemos a ele. Donnie talvez não possa impedir o colapso do universo tangente, mas ele pode decidir como agir diante disso, e essa decisão define quem ele é. 6. Gretchen, o amor como âncora. No meio do caos surge Gretchen. Ela também carrega traumas. Mudou de cidade para fugir de um padrasto violento. Entre os dois nasce algo raro, compreensão. Não é um romance idealizado, é um encontro entre duas fragilidades. Gretchen representa uma possibilidade de futuro, e aqui está a tragédia. Para salvar o mundo, Donnie precisará abrir mão da única pessoa que o fez sentir pertencente. O amor que poderia salvá-lo se torna a razão de seu sacrifício. 7. A morte de Frank. Na noite de Halloween, a contagem regressiva chega ao fim. Gretchen morre atropelada. O motorista é Frank, o jovem que naquela linha temporal ainda está vivo. Donnie atira nele. E compreendemos algo perturbador. O Frank que guiava Donnie era uma versão morta, um manipulado morto. Isso cria um paradoxo circular. Frank conduz Donnie para eventos que culminam na própria morte. O tempo não é linear, é um ciclo fechado. E Donnie agora entende tudo. Ele ri novamente, mas não é loucura, é compreensão. O sacrifício final. Donnie retorna para casa. O tempo reverte. Voltamos à primeira noite. O motor de avião está prestes a cair. Desta vez, ele não sai da cama. Ele aceita. Ele ri, talvez pela última vez. E morre. O universo tangente colapsa. A realidade é restaurada. Mas ninguém se lembra. Exceto, talvez, em algum nível inconsciente. 9. A memória emocional. Na cena final, vemos os personagens acordando como se tivessem tido um sonho. Há um sentimento estranho no ar. Uma tristeza inexplicável. Gretchen passa pela casa de Donnie e pergunta quem era aquele garoto. Ela diz que nunca o conheceu. Mas algo em seu rosto sugere que, de alguma forma, conheceu. Aqui, o filme toca em algo profundamente humano. Experiências podem desaparecer, mas emoções deixam rastros. Talvez o amor transcenda linhas do tempo. 10. Análise filosófica mais profunda. No fundo, Donnie Darko fala sobre 3 grandes temas. 1. O absurdo. Assim como em Albert Camus, o universo parece indiferente. Eventos aleatórios acontecem. Um motor cai do céu. Não há explicação reconfortante. A pergunta é: como reagir ao absurdo? Donnie escolhe agir. Ele transforma caos em propósito. 2. O existencialismo. Donnie começa o filme sentindo que nada faz sentido. Ele questiona professores, questiona Deus, questiona a morte. Mas ao final, ele encontra sentido na própria escolha. Ele cria significado, mesmo que isso custe sua vida. Isso é profundamente existencialista. 3. O heroísmo invisível. O mundo é salvo, mas ninguém sabe. Não há aplausos. Não há reconhecimento. Esse é o heroísmo silencioso. E talvez seja isso que torna o filme tão poderoso. Quantas pessoas fazem sacrifícios anônimos todos os dias? Quantos Donnie Darkos existem sem que saibamos? A atmosfera. A trilha sonora melancólica, a fotografia azulada, os silêncios prolongados, tudo contribui para a sensação de inevitabilidade. O filme parece suspenso entre sonho e pesadelo, entre juventude e morte, entre loucura e iluminação. Conclusão. No fim, Donnie Darko não é apenas sobre viagem no tempo. É sobre aceitar que somos pequenos diante do universo, mas imensos em nossa capacidade de escolher. Donnie não vence o sistema. Não derrota um vilão. Ele simplesmente aceita seu papel. E ao fazer isso, se torna maior que o próprio tempo. Talvez seja isso que ainda nos assombra. Porque, no fundo, todos nós enfrentamos momentos em que precisamos decidir.
fugir ou permanecer na cama e encarar o impacto. E você? Se soubesse que sua morte salvaria todos ao seu redor, você ficaria?